Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa era uma tatu que misturava referências aí da estética de tatuagem oriental com um acabamento e uma pegada, né, de efeitos de pigmentação, sombreado e cor de neo tradicional, né? Então tinha essa estética do oriental misturado com um acabamento de um pouco mais refinado e menos cru, né, que o oriental costuma ter. E aí eu já comecei traçando e eu fiz todas as linhas, né, os bolds com uma liner 14. Essa era uma tatuagem que tinha bastante linha pesada. Você vê aí que eu usei um pouco mais do que eu costumo usar para recortar algumas das áreas, né, do Hania, que tem uma característica de ter essas áreas bem protuberantes, né, e aí eu usei esse recurso para recortar essas áreas, essa liner 14 e algumas outras linhas mais finas e mais delicadas, né, eu usei uma liner 5. Mas principalmente com o uso aí dessa 14 para fazer os bolds, você vê que eu separo ali, né, os dentes, o que está na frente do que o queixo, que vem pela frente da boca, o nariz, que está mais à frente ainda, a protuberância das sobrancelhas, né, ali e dos ornamentos sobre alguns que estão mais atrás, e só algumas partezinhas aí eu faço com uma liner mais fininha, liner de 5. Depois eu comecei a sombrear, e aí essa é uma tatu que eu caprichei bastante nas sombras, ainda que eu tenha deixado bastante coisa para trabalhar direto na cor, né? Ela precisava ter algumas partes ali para garantir um volume maior esse sombreado. Eu usei uma Magnum Round 13, já que ela não tinha tantos detalhes fechadinhos assim, eu pude esfumaçar, né, e fazer bem esse sombreado com essa Magnum Round 13. Então aí eu tô basicamente definindo o que são, né, a primeira parte interna ali de boca e entre os olhos, que é mais escuro, como se tivesse, né, a parte interna da máscara, e depois definir algumas áreas, né, de plano. Você vê que embaixo do queixo e posteriormente aí embaixo do nariz tem mais sombra, porque é como se ela estivesse sendo iluminada de cima e de frente, então essa área tivesse mais projeção de sombra. A mesma coisa eu fiz ali nas laterais das bochechas e agora, como eu falei, ali na parte de baixo do nariz. Então eu fiz isso com preto puro, fazendo aquele sombreado mais arrastadinho, mais suave, mais seco, para, né, fazer essa textura bem uniforme, né, meio quase como um rastelado bem suavezinho, para deixar, né, o preto mais sólido ali e sem fechar muito, né, fazendo a sombra que ainda é tom de cinza, ainda não chegou no preto absoluto, aos pouquinhos com esse sobreposição de camadas suaves, passando ali com tinta preta, fazendo esse degradê de cinza ali. Então você vê que eu fui repetindo esse padrão em todas as áreas dos ornamentos dela, para já dar todo esse efeito de volume. E ali na parte da cabeça eu criei, né, um efeito como se fosse ali uma textura, alguma coisa que depois, quando eu vier com o efeito da cor, né, vai parecer que tem um desenho ali, uma espécie de ornamento, de textura, né, um sombreado meio abstrato ali, como se fosse umas chamas, alguma coisa, né, nesse estilo ali. A última coisa que eu fiz depois de fazer os efeitos ali da máscara foi essa pedra ali que ele tem na testa. Então eu deixei um brilho no meio e escureci um brilho na parte de cima, escureci o meio, escureci o centro, para dar uma sensação de volume, né, como se a parte central fosse mais gordinha, assim, mais volumosa. Então, por ela ser meio arredondada, então dentro você tem um brilho, em volta você tem um brilho, dentro você tem uma parte maior de sombra aí. Por último, eu vou sombreando, né, a parte externa do desenho. Então a máscara tinha que estar com uma sombra projetada para parecer que ela está posicionada ali sobre um fundo, sobre uma pele. E essas ondinhas orientais que estão na parte externa ali, ele queria fechar com esse efeito, integrar na outra
tatuagem que ele tinha no braço para fazer uma peça, né, meio que única, fazer, ocupando toda a área disponível ali desse espaço. Então ele queria usar esse efeito de ondinhas ali, né, esse efeito que é bem característico da tatuagem oriental. Então, pelo tema, a gente fez essa mistura de referências, mistura de estilos. E esse esfumaçado, né, ele é bem característico, e eu fiz ele com essa Magnum Round 13 de uma forma que eu conseguia, né, espalhar bem e fazer de uma forma mais uniforme. Ele fazer, normalmente muita gente faz com o sume também, mas eu fiz com o preto fluoro direto no preto para conseguir alcançar o tom aí que eu queria. Eu só usei depois no finalzinho um pouquinho de sume, só, né, na beirada do preto para a parte mais clara, para suavizar um pouquinho, né, para dar uma transparência, um efeito um pouquinho maior nesse ondulado aí. Depois eu vim, claro, com as cores, né? A última camada, a última etapa é as cores. Eu usei 2 tons de vermelho, um vermelho mais bem bombeiro aí para essa parte de sombra. Então eu fui sobrepondo com o cinza que eu tinha da base do preto para fazer tons de vermelho mais escuros e mais claros e queimar a sombra de forma que ela fique mais sólida, né? Que o pigmentado da cor, que é mais sólido, né, pigmentado de uma forma bem integral aí, sobreponha a esse preto que é mais reticulado, que é o preto puro, sombreado, e faça uma cor mais uniforme, ele mais blocadona. Então eu joguei esse vermelho meio bombeiro nas partes escuras e depois um vermelho, né, você vai ver que eu vim com um vermelho mais Ferrari ali, né, nas partes clarinhas, e deixando áreas de luz, né, áreas de brilho, que é como se fosse uma máscara bem polida e com material que talvez uma madeira polida ou um metal. Depois eu vim com os efeitos de dourado. Eu usei dois tipos de amarelo, né? Um que na verdade é um marrom claro, um marrom meio amarelado, e um amarelo mais ouro aí para fazer esse brilho. E por último, nos dentes, né, eu fiz um efeito de sombreado com a tinta cinza claro, para não ficar como um preto queimadinho, como uma sombra de preto, e sim como um branco com uma sombra, né? Então, na verdade, o cinza seria essa sombra de uma área que é como se fosse branco aí de dente, né? Enfim, esse material mais clarinho aí. Esse é o resultado final. Eu espero que você tenha curtido mais esse time-lapse, mais esse Tatu e Fala. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.